Jesus Cristo, nós vamos dar início a um culto ao Senhor. Então convidamos os irmãos, nesse momento, a estar se posicionando em pé. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Quero parabenizar, porque hoje, primeiro domingo do mês de junho, se comemora o dia do Homem Batista. Então parabéns a você que é um Homem Batista. Como a união masculina, canta o hino 422, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. E esse hino venha a ser um divisor de água na vida dos irmãos. Queridos, feche seus olhos, vamos falar com o Eterno. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite louvar o seu nome, queremos te bendizer, queremos colocar diante da tua presença esse povo. Que tudo que será feito aqui seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor, como Deus poderoso, digno de toda a honra, digno de toda a glória, fale poderosamente aos nossos corações. Dirija a tua igreja, cumpra a tua vontade e teu querer. Que nós possamos escancarar os nossos corações na tua presença nessa noite. Quando nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, quando nós estaremos ministrando a tua palavra, dando sequência àquilo que o Senhor tem gerado como palavra rema, como palavra divina, como palavra sobre iluminação do Espírito Santo. Traga os teus servos que estarão se locomovendo para estar na tua casa. Abençoa os que já estão aqui. Que sobre a tua igreja venha repousar numa bênção recalcada, sacudida e transbordante. Fale, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Que os teus anjos estejam neste lugar. Que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Repreenda toda ação dos anjos caírem. E que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito da sua igreja, a respeito dos membros desta igreja, para que eles sejam guardados e protegidos. Damos louvores, o hino, a palavra, que seja noite de consagração, noite de salvação, para que teu nome seja glorificado. Isso nós oramos, crendo, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Eu vou amar, tudo vem de ti, e tudo está aqui. Se eu vou caminhar, tu és a direção, o sol a mim. Wow.
Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. A música que a gente vai cantar agora é o que a sua glória fez comigo. Né?
Você pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor possa ser Deus de promessa, Deus de milagre, caminho no deserto. Queridos, eu quero compartilhar uma leitura bíblica que está no texto de Isaías 46, do versículo 8 até o versículo de número 10. Mesmo assentados, nós estaremos fazendo a leitura do texto, conforme está impresso na liturgia de culto desta noite. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Lembrai-vos disto e considerai, trazei a memória todos, que anuncie o fim desse princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele, poderosamente em nome de Jesus, venha abençoar a minha e a tua vida. Como é Diácono Batista, eu quero convidar o irmão Eno. O irmão Eno vai vir aqui ao microfone, orar ao Senhor, agradecendo a Deus e pedindo mais uma vez que Ele esteja a falar poderosamente aos nossos corações. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar nesse momento com o irmão Eno. Vem cá, irmão Eno. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de amor e de imensa bondade. Amém. Deus, nós somos agradecidos por podermos estar mais uma vez diante de Ti, na Tua casa, nosso Deus, te agradecendo, te clamando, pedindo a Tua proteção. Amém. Porque não existe outro Deus aqui na possamos clamar, senão a Ti. Deus, muito obrigado pelo dia, o homem batista, meu Deus, que cada possa ter essa responsabilidade, nosso Pai, para levar o Teu nome avante. Muito obrigado, nosso Deus, pela leitura que foram feitas, pelos hinos que já foram cantados, nosso Deus, que o nosso coração esteja verdadeiramente alegre e pronto para receber aquilo que o Senhor tem preparado. Aleluia. Prepara os nossos corações, em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Queridos, eu quero lembrar aos irmãos que quarta-feira nós estaremos aqui na igreja Seminário Passos de Fé, às 19h30. Eu gostaria que você estivesse participando. Eu gostaria que você não estivesse deixando de estar no culto. Você é extremamente valioso, você é extremamente valiosa, e isso é importante, né? Você entender como você faz parte dessa liturgia, como você faz parte da vida de uma comunidade de fé. Também lembrando aos irmãos que sábado a seminarista Isabela vai dar uma palavra e ela vai falar do que estará acontecendo no sábado. Não é nenhuma postura esquerdista, você vai entender o que ela vai passar, e não é somente direcionada aos jovens, é direcionada a toda a igreja. Tá? Boa noite, igreja. Como o pastor falou, sábado agora, dia 8, às 6 horas. Gente, culto é para toda a igreja. Vai ser dirigido pelos jovens, mas toda a igreja está convocada a estar aqui sábado, amém? Por quê? Porque o nome do culto, como a gente já tem falado bastante sobre o amor, o nome do culto é O Amor Venceu. Mas como o pastor falou, a gente não está levantando nenhuma bandeira política. Até eu vou estar pregando, falei com meu pai, eu não vou trazer gente de fora que pode achar que esteja usando de um momento propício para falar de política. Não é isso. A gente vai usar essa frase porque a gente entende que o amor é Jesus Cristo. E de fato ele venceu na cruz do Calvário quando ele morreu por nós. Então a gente está pegando isso como uma estratégia mesmo, para fazer com que as pessoas venham. E vocês estão também convidados a estar aqui. Convidados não, a igreja de vocês. Então vocês também convidem os irmãos e peçam que vocês estejam aqui. Amém? 6 horas, vai ser sábado, 6 horas para a gente terminar no horário bom. Acredito que 7h30 eu já tenho terminado o culto.
Meu irmão, está aí, sábado, encontro jovem, né, para a juventude. O tema do culto é o amor venceu, mostrando que João 3,16 é algo extremamente real, algo extremamente poderoso. Espero que ninguém faça heresia com o dedo, em nome de Jesus. E também espero que você não venha com a camisa do Brasil, porque senão os que são a favor da esquerda vão dizer que o culto foi direcionado com um viés bolsonarista. Glória a Deus que nós aqui entendemos que política e igreja é igual água e óleo, uma mistura heterogênea, não pode misturar-se. Nós aqui pregamos Jesus Cristo. Então você que vai ter a oportunidade de estar ouvindo, você é convidado a estar conosco no sábado, dia 8 de junho, às 18 horas, no culto intitulado O Amor Venceu. Queridos, vamos colocar em pé e nós vamos abrir o nosso cenário no hino de número 112. Irmã Dominga estará nos conduzindo na regência, e irmão Vinícius ali ao teclado, quando nós estaremos louvando ao Senhor com esse belo hino do nosso cantor cristão. Hino de número 112, Vencendo, Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna que Jesus venceu, esse povo seguirão a sua lei, os sinais da sua luta, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia.
Queridos, aproveitando esse ensejo, nós vamos também louvar com o hino de número 422 e também vamos aproveitar você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e depositar no altar do Senhor. Você também está percebido que nos bancos aí tem o QR Code e também tem o Pix da igreja. Você fique à vontade ou para estar usando o QR Code da igreja ou o Pix. Se você trouxe o seu dízimo, então você vai estar saindo do seu lugar e trazendo no altar do Senhor. Vamos louvar o Senhor com ele de número 422. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o mestre seguir no caminho do céu, como ser com você, morrer no mar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No amor, no perdoa, a servir ao viver, a Jesus e a Jesus, na esperança e fé, e com oração, alegre vamos Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos matar, para contos sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, pela graça nos dá. Do amor com perdão, a servir a Jesus, com a esperança e fé, e com oração, alegre vamos Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, como o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, por real salvação, pela graça nos dá. No amor com perdão, a servir a Jesus, com a esperança e fé, e com oração, alegre vamos Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará no céu, da mansão dos fiéis, o descanso será, por Jesus salvação, pela graça nos dá. No amor, com perdão, a servir a Jesus, com a esperança e fé, e com oração, alegre vosso Redentor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero convidar você, mesmo assentado, a estar abrindo a sua Bíblia no texto de Malaquias, capítulo 3. E eu quero mais um dia me deter no versículo de número 18. Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Eu quero convidar a igreja a estar fazendo a leitura numa única só voz do texto de Malaquias capítulo 3, 18. A igreja pode ler? Então voltarei se interessa a diferença entre o justo
Então vereis outra vez a diferença entre o justo que serve a Deus e o perverso que não o serve. Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelos dízimos, te agradecemos hoje porque se comemora o dia do Batista. Abençoa teus servos que têm labutado e trabalhado na tua causa. Mas, Senhor, toma a palavra que nesta hora será ministrada para os nossos corações, pois em nome de Jesus nós oramos, pois em nome de Jesus nós cremos e dizemos amém. Queridos, mais uma vez temos a oportunidade de estar ressaltando esse texto. Eu posso dizer que falamos na quarta-feira à noite, falamos domingo agora, hoje pela manhã, e temos a oportunidade mais uma vez de estarmos compartilhando desse texto agora à noite. Porém, na quarta-feira, nós vimos que Deus ele tem interesse de que nós estejamos andando numa vida de justiça. Eu falei para vocês que ser justo não significa que você é um homem que não peca, uma mulher que não peca. O âmbito de justiça eu posso classificar usando a história de Jó. Era um homem íntegro, justo, temente a Deus, que desviava-se do mal. Mas também, quando nós falamos de justiça, existe um aspecto neotestamentário muito interessante sobre a justiça. Uma vez que Jesus ele verte o seu sangue na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 5, ele deixa bem claro que, pois justificados por Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, agora conseguimos encontrar ou conseguimos alcançar a absolvição. Em tempos áureos, em décadas passadas, os pastores batistas mais antigos, virava e mexia, eles falavam sobre 3 argumentos ou 3 posturas muito interessantes no desenvolvimento da vida do salvo. Primeiro é o processo de quê? De justificação. Pela morte de Jesus, o sangue dele vertido na cruz do Calvário não quer dizer que não tenhamos pecado, mas quer dizer que fomos absolvidos, fomos justificados, agora estamos justos diante da presença de Deus. Então se falava muito da justificação. A segunda coisa bem pregada era o processo que se chama de santificação. Uma vida de comprometimento, uma vida de oração, uma vida de bom testemunho, uma vida sem mácula, uma vida sem mancha, uma vida onde nós seremos cristãos que verdadeiramente estamos caminhando naquilo que agrada ao Senhor. E o terceiro, almejado por todos nós, glorificação. Quando Jesus vier e nós subirmos ao céu para o quê? Morar com Ele. Mas parece que no percorrer da história do cristianismo, nós perdemos isso. Nós não decidimos mais viver uma vida como justo, justificado pelo sangue de Jesus. O que é santidade? Santidade é algo em desuso. Quanto mais processo de glorificação. Porque nos arraiais, nas igrejas, se prega muita coisa, se fala muita coisa, você ouve muito podcast, você vê trechos de sermões, com sermões muitas vezes que traz alento à alma, traz aquela visão de que eu vou persistir, eu vou conquistar, eu vou ficar firme, mas pouco você ouve a respeito do quê? Da volta de Jesus Cristo. Da volta de Jesus. E quando a igreja ela deixa de falar da volta de Jesus, o texto de Malaquias ele se torna meramente um texto, e um texto que deixa de ser o quê? Praticado. Por isso,
que nós estamos pegando acontecimentos cotidianos que atingem a vida do ímpio e nós queremos argumentar dizendo assim, verdadeiramente o sol nasceu para todos, verdadeiramente da culpada é algo ocasional que atinge a vida de qualquer um, verdadeiramente a fatalidade está aí porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas teve o quê? Bom ânimo porque eu venci o mundo, quando a Bíblia fala o contrário. Quando a Bíblia chega, e quando você pega o antigo pacto, Yahvé, o nome, o eterno, o Deus Criador, o Senhor do céu e da terra, ele sempre deixou bem claro, Israel é minha propriedade. Os povos diziam, o Deus de Israel, em Crônicas 7,14, você encontra esse célebre versículo dizendo, se o povo que se chama pelo meu nome, é diferente. Você pegar os textos bíblicos, ou você pega os textos bíblicos, e verdadeiramente você diz assim, Deus era em prol de Israel. Deus em todo momento estava dizendo, lembra que eu falei? Vocês vão ver a diferença do justo que me serve, do ímpio que não me serve. E nesse decorrer dessa palavra, para que ela fique clara e seja uma palavra biblicista, você precisa entender uma coisa, e eu mais uma vez repeti pela terceira vez. Quando você lê Romanos, capítulo de número 1, ali nós encontramos o que nós chamamos de teologia dogmática, teologia sistemática. É o carro-chefe no estudo da teologia dogmática ou sistemática. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim, olha só, o homem deixou de adorar o Criador para adorar o quê? A criatura. O homem deixando de adorar o Criador, ele se torna cada vez mais e mais perverso. As posturas, os posicionamentos dos homens faz com que ele se torne refém daquilo mesmo que ele está o quê? Construindo. Então eu, como biblicista, como pastor batista, quando eu vejo algum tipo de fatalidade, eu entendo literalmente que é a consequência do aprofundar da vida pecaminosa do homem, esquecendo do seu quê? Criador. O seu Criador. Eu gosto do que Tiago fala, eu falei isso pela manhã. Está alguém entre vós contente, cante o quê? Louvores. Está alguém entre vós enfermo? Na comunidade de Tiago, que provavelmente poderia ser diferente da comunidade joanina, paulina, mas na comunidade de Tiago, quando ele escreve essa epístola, ele está dizendo aqui, alguns de vocês estão doentes, então chama os presbíteros e ore. E aí ele fala assim, porque vocês vão ter que entender que a oração da fé é o quê? Levantará alguém. E se foi por causa do pecado ter cometido, também serão o quê? Perdoados. Então, quando nós começamos a ver isso, nós começamos a entender que Deus tem nos chamado a estarmos andando numa vida como justos. Em outras palavras, Deus está te chamando para ser amigo dele. Deus está te chamando para, conforme que diz Apocalipse 3,30, que quando vier o dia da grande tribulação, ele esteja o quê? Te preservando, te guardando. Porque existe uma coisa muito notória, a própria palavra diz, ele diz, terei compromisso, terei responsabilidade com aqueles que têm com o quê? Comigo. Hoje pela manhã nós passamos um vídeo de um testemunho de uma mulher que perdeu seu pai soterrado. Mas vocês viram, quem viu o Pastoral Unido deve ter parado para assistir. Ela falou o seguinte, sabe o que foi interessante? O meu pai virou-se e disse assim, filha, eu vou morrer, o Senhor vai me chamar, o Senhor vai me recolher. Que isso, papai? Sim, ele falou que vai me levar.
E ela disse assim: meu pai era um crente verdadeiro. E ele tinha o hábito de ler a Bíblia, e muitas vezes eu ia na casa, lia a Bíblia com ele. E ele tinha uma coisa peculiar. Aonde ele lia, ele marcava. E o que aconteceu? Eu recebi um telefonema dizendo assim: ó, o seu pai foi soterrado, a casa do seu pai foi soterrada. E ela disse que o pai gostava de animais, né? E quando acharam o corpo daquele homem, tinha escoriações? Tinha. Ela falou que tinha um cortezinho no braço, aqui na fonte, mas ela achou interessante que aonde ele ficou soterrado, ficou igual uma casa. E ele, da forma que estava dormindo, ficou. Quando levaram ele para o IML, Instituto Médico Legal, os legistas vieram com uma cara assim: o que está acontecendo? Esse homem foi soterrado. Viraram para ele e falaram o seguinte: ó, nós fizemos autópsia do seu pai, e geralmente quando alguém é soterrado, as vias ficam o quê? Repletas de terra, os pulmões, e nós não encontramos isso. E outra coisa, parece que o seu pai morreu antes de ser o quê? Soterrado. Então vereis a diferença do que serve ao Senhor do que não serve. Nós trabalhamos na quarta-feira Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto diz em Daniel 1 que Daniel vira-se para Nabucodonosor, ou para o mordomo, ou para o copeiro, e diz assim: não, nós não queremos a iguaria do rei, nós não queremos o melhor vinho que o rei bebe, nós não queremos comer da melhor carne que o rei come, mas o rei mandou tratar vocês durante 3 anos, porque vocês devem se apresentar diante dele como forte, robusto, consagrando nos dê legumes. E diz que tanto Daniel, tanto como Misael, Azaria, eles o que? Fizeram a mesma coisa. Eles não comeram. O texto diz que no fim dos 3 anos, o semblante dos 4 era melhor do que todos que estavam ali. E aí Deus ele faz uma coisa interessante. O texto diz que o ato da fidelidade, do comprometimento deles, fez com que Deus os agraciasse. A Daniel, ele deu todo o entendimento para interpretar o quê? Sonhos. Mas aí não para, irmãos. Porque o ideal divino, como Israel, era mostrar que ele é Deus poderoso. O ideal divino, como a igreja, não vai mudar. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele vai falar para mim uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo que adquirido propriedade do Senhor. Não muda. Assim como Israel era propriedade, e assim como a igreja foi enxertada na videira, Deus está dizendo assim: agora vocês são meus. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus é de Deus. Ao ponto que quando você lê o Evangelho de João, o que você vê no primeiro capítulo? Não lembro com exatidão o versículo, mas vai dizer assim: todos aqueles que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, o Pai, o Abba, o Pai concedeu o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Somos filhos. E aí Malaquias agora ele nos traz um desafio, dizendo assim: leiam o que eu falei no âmbito da profecia, contido no livro do Senhor, para que isso seja também algo visível, algo praticado por vocês como igreja. Irmãos, eu sou um pastor batista. Eu acredito que eu vou morrer pastor batista. Eu me converti numa igreja batista. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu tenho que ter comprometimento com essa palavra. Eu não posso chegar aqui com vocês e trazer um sofisma
trazer algo mirabolante, dizendo assim, ó, eu estava na minha casa, em oração, e Deus me deu uma revelação. Primeira coisa, tudo aquilo que tinha que ser revelado já foi revelado. Tendo outrora Deus falado aos pais pelos profetas, Ele nos últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. Não existe nenhuma nova revelação, mas a nova Bíblia diz que toda a palavra de Deus é o quê? Inspirada. O que nós usamos muitas vezes como um jargão? Que a palavra de Deus se renova o quê? A cada dia. Então eu preciso, na inspiração do Espírito Santo, fazer com que essa palavra seja nova para você. Aí eu volto para não ser redundante. Eu disse para vocês, repito, eu tenho uma esposa de um tio meu, uma tia postiça, que ela era uma exímia irmã dentro de uma comunidade batista. E um belo dia ela deixou eu como seminarista, primeiro ano, achando que a teologia pode resolver tudo, achando que, se eu não me engano, o que Karl Barth diz, o que Paul Tillich diz, o que George Led fala, o que Eric Fromm ensina, eu vou ser extremamente bem sucedido, o que Carlos fala na história do cristianismo, e assim o que Led vai falar, George Led, da teologia bíblica do Novo Testamento. E eu virei para ela e falei assim, como é que a senhora deixou a igreja batista? E ela me falou uma coisa que eu ainda não era pastor, mas eu preciso levar isso. Ela falou assim, tu sabe que eu sofro de uma doença, né? Se ela tem reumatismo. Quando vem frio, muitas vezes eu fico impossibilitado de estar na igreja porque eu não consigo nem sair da cama por causa das dores. Sabe o que me ensinaram, irmãos? Que o reumatismo na minha vida era a vontade de quem? De Deus. O reumatismo na minha vida era a vontade de Deus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que o reumatismo pode até ser a vontade de Deus, mas eu preciso orar para saber se é o quê? A vontade de Deus. E eu decidi buscar o Senhor, eu decidi me aprofundar numa intimidade maior, por mim, pelo meu marido que está desviado, e assim sucessivamente. Quando eu falo de pregar a palavra com compromisso, é para que você entenda que, de repente, irmãos, aquilo que nós julgamos, que muitas vezes é a vontade de Deus, Deus está do céu dizendo assim, quem disse que é a minha vontade? E a gente começa a viver com aquele sermão, com aquela ideia de que não, eu vou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim e vou o quê? Morrer assim. O pastor Alexandre Macedo chamava isso de síndrome de Gabriela. Enquanto nós deixamos de nos aprofundar, porque a palavra está dizendo, vocês vão ver a diferença do justo que serve para o justo que não serve ao Senhor. Quando eu leio a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, o texto diz que eles foram lançados na fornalha, aqueceram mais e mais e mais e mais e mais vezes. Quando foram jogados atados, diz que os homens que jogaram morreram só pela quentura, porque a fornalha estava 7 vezes mais aquecida. E a Bíblia diz que eles foram amarrados, e diz que quando eles foram lançados na fornalha, Nabucodonosor tem uma percepção, ele não vê agora 4, ou melhor, ele não vê aqueles homens atados, mas ele vê aqueles homens o quê? Andando pela fornalha. Eu entendo claramente, aí é o viés do comprometimento. Eu não estou dizendo que você está imune à dificuldade. O nosso Mestre Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflição. Sabemos que teremos aflição. Então, quando eu leio Daniel capítulo de número 3, eu entendo o que Jesus está dizendo. No mundo tereis aflição. Então pode ser que eu seja lançado na fornalha de quê? De fogo. Mas só que Isaías fala uma coisa extraordinária. Quando tu passaste pelo fogo, eles não vão o quê? A diferença do que serve e do que? Vocês estão entendendo? Como diz Paulo Machado, pegou o código?
Nós estamos conformados, irmãos. Eu quero que você entenda, pode ser que você morra de uma enfermidade, mas também pode ser que Deus o quê? Te cure. Pode ser que aconteça isso na sua vida, mas pode ser que Deus te livre, porque você é um justo. Mas sabe o que foi conduzido cada um de nós? A um segmento de que não, você tem que aceitar, porque é o quê? Vontade de quem disse que é a vontade de Deus? Quem disse? Eu lembro quando crente, ensinando uma coisa, eu olhava assim, eu aprendi. Deus tem uma forma de falar o seguinte: ou ele diz sim, ou ele diz não, mas ele também pode dizer espera um pouco. Irmãos, a Bíblia diz que deve ser um sim ou não, que passar disso é o quê? Ou Deus diz sim, ou Deus diz o quê? O problema é que nós não temos a predisposição de buscá-lo, de clamá-lo. Pela manhã nós falamos uma coisa interessante no martírio do diácono Estevão. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado. Mais uma vez eu vou enfatizar a pergunta, porque provavelmente pode ter algum irmão aqui que brincou na rua e tomou pedrada. Dizem, eu tomei, não posso dizer com conhecimento de causa, gente, pedrada dói. Pedrada dói. Pedrada dói. Eu quando passo na rua, vejo uma pedra, eu tiro a pedra da rua. Irmão, se um carro passar, ele passar de pneu assim, você não imagina a pressão que aquilo é. Imagina pegando no teu tornozelo, quebrar. Pedrada dói. Mas quando a gente começa a ver a diferença do que serve e do que não serve, a Bíblia mostra claramente que o diabo Estevão serviu. Porque conforme ele estava sendo apedrejado, ele falava, ai, ui, ai, ui, ai, ui. Não. Ele olhava para o céu e falava assim, Senhor, não impute isso sobre eles, não. Deus preserva os seus. Deus guarda o mundo. E parece que o discurso da igreja moderna tiraram isso de Deus. Deixaram vocês numa perspectiva como órfãos, sem direito à paternidade. Eu tenho 3 filhos. Todos os dias eu vou lá no metrô, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, buscar a minha filha Isabel. O sinônimo de pai é proteção, não é isso? Eu tenho uma filha mulher e tenho 2 homens. Eu não fico sossegado enquanto que não chego. Se estiver demorando, o que eu faço? Está onde? E aí Israel vem Isaías, pô pai, já estou pegando o Uber e estou vendo, alguém que está salgado, hein? Quando chega em casa, você sente que está todo mundo dormindo. Está todo mundo dormindo. Às vezes a Marcela já está até roncando. Ela sente um sono, gente. Eu não sei de onde é esse sono. E aí ele dizendo, pai, benção, Deus abençoe e tal, você falou, dormir. Porque pai é sinônimo de quê? Proteção. Deus é o que? Nosso. Pai. E nós somos o que dele? Então, se nós andarmos como filhos na prática da justiça, nós iremos desfrutar da sua o quê? Proteção. Deus vai estar nos protegendo. Deus vai estar tendo misericórdia de nós. E aí não acaba, porque Sadraque, Mesaque e Abednego provaram disso, mas Daniel também. No capítulo 6 de Daniel, os sátrapas, os encantadores, os que adoravam os deuses da Babilônia, fizeram um decreto e falaram o seguinte, sempre quando se ouvir um som pífaro, tem que parar o que está fazendo e adorar. Se não adorar, vai ser jogado na cova dos leões. A Bíblia diz em Daniel que ele orava 3 vezes
na direção de Jerusalém. E eles começaram a marcar Daniel. E botaram no exato momento da oração. Todo mundo prostrou, Daniel continuou orando. Foram lá para Nabucodonosor e falaram assim: Nabucodonosor, Daniel lá, esse que veio do cativeiro, esse aí que interpreta sonhos, esse aí que tu está bajulando, esse aí que tu está entendendo que tem mais poder do que a gente, ele não aprovou não. O decreto diz que tem que ser lançado na cova do leões. A Bíblia diz que lançaram Daniel na cova do leões. Nabucodonosor acordou, e quando Nabucodonosor chamou Daniel, fica tranquilo, Nabucodonosor, os leões não fizeram mal. Então se verá a diferença do que serve e do que não serve. O que eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, a tua vida de comprometimento determina a ação divina de Deus para com você. Lembra aquele que o salmista diz? Deus dá enquanto se dorme. Os seus o Senhor o quê? Guarda. Essa é a realidade. Mas por que isso? Por que isso se dá? Por que isso acontece? Por uma coisa simples. Irmãos, nós estamos em Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, o que ele encontra? Ele encontra um contexto politeísta. Ele encontra altares, a Íris, a Osíris, a Diana, mas ele encontra um altar onde está escrito Agnocelos, o Deus desconhecido. E ele diz: esse aí que eu quero falar com vocês. Esse aí é o Criador do céu e da terra. Esse aí mandou um filho para morrer na cruz do Calvário. Esse aí que mandou um filho para morrer na cruz do Calvário, o filho morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que faz-se necessário nós termos esse tipo de compreensão? Porque nós estamos novamente vivendo um panteão de deuses. Muitos deuses. E sabe o que o diabo está fazendo? Ele está fazendo com que a igreja se torne ecumênica, aonde você vai ver pastores junto com A, com B, com C, com D. Não, irmãos, não dá. De uma fonte só pode jorrar um tipo de quê? De água. Ou a água é doce, ou a água é o quê? Amarga. Porque irmão, para me chamar alguém de irmão, ele tem que comungar da mesma fé que eu, o quê? Comungo, gente. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Então se criou deuses. Estão querendo que a igreja, ela viva assim. Não. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de quem? Meu pai. Nós precisamos resgatar a perspectiva da particularidade divina com o seu povo e do seu povo com o seu Deus. Não, gente. Jesus chega e diz assim: ó, eu quero dar uma catequese para vocês. Qual é a catequese? Não pode ter dois senhores. Porque ou você vai adorar um e vai esquecer o quê? O outro, gente. O nosso Deus é o Deus criador do céu e da terra. Ele não é Alá. Se você tiver a oportunidade de pegar a história do Islã, escrita por um pastor, um escritor que já partiu, chamado David Hunter, você vai ver que você vai dizer assim: cara, mas esse aqui não é o Deus de Israel, esse aqui não é o Deus que mandou Jesus, não. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. O nosso Deus é que mandou Jesus, o Filho, que foi nascido de carne, mas sem pecado. O nosso Deus, ele fez promessa de que ele vai dar ordem ao seu Filho para vir buscar a sua o quê? Igreja. Eu não estou esperando para o céu com não sei quantas vírgulas. Não é isso? O meu Deus, ele não diz que a mata. O meu Deus não diz que é a esquina. O meu Deus não trabalha assim. O meu Deus é o que mandou um filho para morrer na cruz. E ele diz assim: todo aquele que crê no filho será o quê? Salvo. E quem não for salvo será o quê? Ah, pastor, quem creu em Jesus, deu público a profissão de fé,
Mudou a sua vida, largou os vícios, as paixões, teve comprometimento, sim, então está no céu. Ah, pastor, mas sabe como é que a carne é fraca, mas o pecador é vitamina. Então vereis a diferença do que serve e do que não. Essa é a grande realidade. E aí, como é que nós podemos aprender isso? Quais são então esses mecanismos que nós precisamos viver? 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o povo que se chama o quê? Pelo seu nome. Primeira coisa, você tem que entender que Deus te tem como propriedade. Existe um livro chamado Em Seus Passos. O que faria Jesus? Qual é a ideia, a cosmovisão do livro? É deixar bem claro que Jesus só fez aquilo que era da vontade de quem? Do seu Pai. Então o autor quer nos trazer, ou nos levar a uma compreensão, que se Jesus estivesse no nosso lugar, ele só ia fazer aquilo que era a vontade de quem? Para que você viva a bondade de Deus, você precisa se tornar propriedade. Mas em 2 Crônicas 7,14 diz: se o povo que se chama pelo meu nome, se o quê? Humilhar. Tem que se humilhar. Quando você lê a história de Davi, se você ler com os olhos carnais, sabe o que você vai falar? Davi era um pilantra. É ou não é? É verdade, gente. Davi era um pilantra, se você olhar assim. Poxa, o cara é injusto, o cara rouba a mulher do outro, adultera, ele mata. Ele no final da vida vira para o filho e diz assim: você lembra que esse meio fez comigo? Quando eu estava saindo, porque Absalão teu irmão me perseguia, ele foi pelo monte de tacando pedra e dizendo: filho de Belial, está recebendo a recompensa que você merece. E aí ele chega passando a mão e diz assim: tu sabe o que tem que fazer com quem? Você lembra Joabe? Ele matou 2 homens. Ele matou Abner, comandante do exército de Saul, e matou Amasa, que eu ia botar no lugar dele. Tu sabe o que você precisa fazer com quem? Com Joabe. Será o mesmo. Mas só que quando você começa a ver, existe ali uma coisa muito real, contexto cultural. Tem que dizer: olho por olho, dente por dente. Quem mata é passivo de quê? Quem trai é passivo de quê? Aí vem Jesus e diz: olha, eu não te digo olho por olho, mas dente por dente. Eu te digo assim: se teu inimigo quer caminhar com você uma milha, vai com ele quanto? 3, 4, 5. Quantas vezes eu se perdoar? 7? Não, não digo 7, mas 70. Aí eu entendo que Davi era um homem segundo o coração de quem? Porque Davi, ele vivia o mecanismo da humilhação. Se você quer ver a diferença de você que serve para o ímpio que está entregue às paixões, ele está dizendo o seguinte para mim: torne-se minha propriedade. Segundo, se humilhe. Se humilhe. Se humilhe. Porque um coração contrito, Deus não pode o quê? Rejeitar. Se o povo chama pelo seu nome, se humilhar, mas também o quê? Orar. Ora. Eu essa semana vi um vídeo falando sobre alguns personagens de história de avivamento. Falaram sobre Dale Whitewood, um homem que acordava 4 horas da manhã e orava até às 8 da manhã. George Lilly, um homem que teve mais de 5.000 orações atendidas. Falaram de Charles Wilson Spurgeon. Mas o que era a tônica dessa história? Era homens que o quê? Irmão, se você quer viver a vontade de Deus, gaste tempo em oração. Eu lembro quando mais novo, com 18 anos, o discurso muitas vezes nosso era assim: nós oramos, nós não rezamos. Por incrível que pareça, parece que agora eles estão orando e nós estamos o quê? Rezando. Oração é gastar tempo. Essa semana você orou? Essa semana você teve o teu momento com Deus?
Essa semana você entendeu que você é propriedade dele, e por ser propriedade você se humilhou e se rendeu em oração diante dele? Não! Então você não vai conseguir viver o que Deus tem para a tua vida. Porque é assim que Deus trabalha, irmão, ninguém vai mudar isso. Ele trabalha assim. Eu sou diferente, você é diferente. Fez malcriação teu pai, fez malcriação sua mãe, brigou, a mãe ficou chateada, chorosa, e disse assim: eu não esperava que ela ou ele diria isso para mim, mas é assim mesmo, é filho, porque você também já fez isso. Mas você prova a mesma coisa que a tua mãe provou, e você faz a mesma coisa que seu pai e sua mãe fez com você, mãe. Oi, meu filho, dá para passar essa roupa para mim? Você não merece não, mas eu vou passar. Nós somos assim, Deus não. Deus, ele foi, passa essa roupa para mim, você não merece, eu não vou passar. Deus é assim. Se não se humilhar, se não se orar, se não entender da propriedade, você não vai conseguir entender a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Deus não mudou, irmãos. A Bíblia, o livro santo, fala que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus está te chamando a uma vida de comprometimento. Deus, ele quer descortinar para você quem ele é. Irmãos, entendam uma coisa muito forte, muito poderosa. Eu tenho pastores amigos, mas eu tenho uma compreensão muito latente. O que Deus faz na vida daqueles pastores não vai fazer o quê? Na minha. Por quê, pastor? O senhor melhor não. Porque Deus tem a forma de se manifestar na vida de cada um de forma o quê? Diferente. O que Deus faz na vida do Jorge, moçada, não tenta não, que não vai ser igual a sua. O que Deus faz na vida da diaconisa Marcela, não tenta não, Vinícius, não vai ser igual a sua. Porque Deus tem a sua particularidade com cada um. Vocês lembram? Deus trabalhou de uma forma na vida de Abraão, mas Deus trabalhou de outra forma na vida de Isaac. Deus trabalhou de outra forma na vida de Jacó. Deus trabalhou de outra forma na vida de Moisés. Deus trabalhou de outra forma na vida de Arão. Deus trabalhou na vida de um jeito. Deus trabalhou na vida de José de outro. Paulo era igual a João? Não. João era amado, João era filhinhos, Paulo não. E pega na mão do diabo para ele ser oprimido agora, para que no dia da salvação o fogo salve ele. Eita! Isso era Paulo. Irai-vos e não pequeis, porque eu me iro, então eu vou falar, irai-vos e não pequeis. Enquanto você pega o discurso de João, era um discípulo amado, não é isso? Filhinhos, quero demonstrar a vocês. A forma que Deus tem de trabalhar na vida de cada um é diferente. A questão é o teu achego com Ele. Na grande verdade, muitos de nós não conhecemos Deus. Muitos de nós não conhecemos. Não conhecemos. Vivemos aqui. Mas se nós decidirmos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, se nós deixarmos Deus tirar um coração de pedra e nos dar um coração de carne, então vocês vão entender o que é a particularidade divina. Aí, já viu aquele discurso do crente, como é que eu vou falar? Frustrado. Deus só fala com ele, beleza. Deus só fala assim, porque ele busca mais do que eu. Eu tenho que olhar e falar assim, pô, queria ser igual a quem? Igual a Deus. Deus fala com todo mundo que fala. A diferença é se está o quê? O quê?
vereis a diferença do que tem e do que não tem. Que nessa noite em Jesus, cada um de nós sejamos extremamente abençoados. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, vamos colocar em pé. Eu quero convidar você, membro de uma igreja batista em plena comunhão com o Senhor, a estar nesse momento participando da ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos escalados para esse serviço, que eles estejam se posicionando aqui à frente. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. E quero convidar a irmã Domingas e nosso irmão Vinícius, e nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 1, 2, 3 do nosso cantor cristão. Seja bendito por Deus. Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 26, diz assim, que eu gostaria de ler com vocês. Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei isto, é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. E digo-vos que desde essa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 123 do nosso cantor cristão. Seja
Acredito que não, mas a Polícia Marcelo está servindo aqui na Semana Domingos. A palavra do Senhor ensina, e Paulo escrevendo a sua primeira epístola à igreja de Corinto, no capítulo 11, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Vamos dar graças antes de nós comermos o primeiro elemento. O diácono Antônio Felisberto Neto vai estar orando ao Senhor. Amantíssimo Deus eterno Pai, Amém. agradecido a Deus nós estamos por termos essa oportunidade, Senhor. E aqui estamos, Senhor, participando, Senhor, nesse momento. Dirige a nossa vida, perdoa nossas falhas, e assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Mediante a graça, comamos o primeiro elemento, o pão. A palavra do Senhor ainda diz em 1 Coríntios capítulo 11, que após ter comido o pão, Jesus tomou um cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, estarão anunciando a morte, mas também a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos tomar então um cálice, e a diaconisa Marcela vai estar orando nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Amém. Pai, pelo teu grande sacrifício. Glória a Deus. Nesse momento, Senhor, queremos te glorificar, Senhor, que possamos sempre ter essa oportunidade. Amém, Jesus. E que muitos também sejam alcançados para que também tenham a oportunidade de estar relembrando o teu grande sacrifício. Sim. Que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Mediante a graça, comemos o cálice da nova aliança. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, diz que Jesus, após ter ceado, ele sobe em direção ao monte para orar, mas ele sobe cantando. Nós não vamos subir ao monte, mas podemos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 108 do nosso cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá no céu pra tocar, quando chegamos glorioso lá romper, meus inimigos dessa terra, meu Jesus incorporar, e fizesse tão chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgirem, o saudarem no porvir e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você
até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando for chegar a vida e o labor aqui cessar, e fizer então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Amém? Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, vai ter a oportunidade de assistir essa live. Deus abençoe. Quero fazer um convite a você. Nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Faça-nos uma visita. Deus abençoe você e sua família. Queridos, nós vamos orar.